Queria, vamos falar de um outro problema. Podia ser com os nossos personagens XYZ, mas eu gosto dessa história pensando em estudantes de estatística. Pensa assim que vocês, pode ser até vocês mesmos, né? Vão fazer uma matéria de probabilidade, uma matéria importante no nosso currículo, mas tem um grupo aí de N, que eu não vou nomear, que matam aula sempre. Sempre matam aula. Matam aula e ficam brincando de passar o anel. Conhece a brincadeira de passar o anel? Fica N-1 com a mãozinha assim, e o enésimo pega o anel, bota aqui, né? E aí vai lá, passa dentro da mão de cada um, e em algum deles ele solta o anel e deixa lá o anel. Pode também não soltar na mão nenhum, fica lá. E eles brincam, aí depois vê, alguém tem que adivinhar com quem está o anel e tal, aí com quem estava o anel vai ser o próximo que vai continuar a brincadeira. Bom, tá, quer dizer, aquele que ficou com o anel, em seguida vai passar o anel. E aí esses, vamos dizer, gazeteiros da turma, de tanto brincar de passar o anel, começam a perceber que tem certas tendências, né? Tem um que, vamos dizer, sempre passa, sempre não, mas com mais probabilidade passa o anel para um outro, quase nunca passa o anel para o terceiro, tem um que tende a ficar mais vezes com o anel que outros, então começa a estabelecer coisas assim, quer dizer, no fim do período, né, você tem já por experiência, uma probabilidade IJ de que o estudante J passe o anel para o estudante I. Isso aqui, PIJ, claro, vai ser um número maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Vamos fazer também uma hipótese politicamente correta, que é a seguinte, assim, nenhum tem tão, vamos dizer, o cara nunca ficar com o anel seria visto como uma prova de falta de amor próprio, assim, e tal. Então o cara sempre, vez ou outra, ele fica com o anel para não pegar mal. Também, vamos dizer assim, ele nunca passar o anel para um dos colegas também poderia ser interpretado como alguma espécie de preconceito, poderia levar a processos judiciais e tal. Então é melhor, de vez em quando, de maneira que essa probabilidade vai ser sempre maior que 0, né? Nunca igual, e menor que 1, já que ele tem que sempre passar o anel para cada um dos outros alguma vez, então não pode sempre passar para um só. Muito bem. E a questão é a seguinte, que eu coloco a questão é a seguinte, será, imagina que você num momento inicial, você poderia ter uma probabilidade P1, Pn, pensa assim, isso aqui como um vetor, do anel estar com o primeiro, com o segundo. Então, imagina que você começou, você tem essa distribuição de probabilidade. Depois que passou o anel, uma vez, qual é a probabilidade de estar com cada um dos outros? Vamos pegar esses caras aqui, vamos escrever uma matriz assim, né? P11, PN1, P1N, PNN. Então, observa o seguinte, acho que para não confundir os P's, eu vou trocar esses caras aqui para A. Fica mais familiar. A11, AN1, A1N, ANN, AIJ. Então, observa o seguinte, ó, a probabilidade
depois que passou o anel, o anel está com o primeiro, é o seguinte, seria o seguinte, se o anel tivesse com o primeiro, com probabilidade A11, ele ficaria com o anel para si mesmo. Então você tem A11 vezes P1, que é a probabilidade do anel realmente estar com ele no começo. Se o anel estivesse com o segundo, a probabilidade dele passar para o primeiro é A21. Você multiplica isso por P2, que é a probabilidade no começo ele estar com o segundo. E assim você vai, ó, A31, P3, mais AN1. Aliás, aqui é A12, A13, A1N. Então, se o anel tivesse com o enésimo, com probabilidade A1N, ele passaria para o primeiro. Como a probabilidade de estar com o enésimo é PN, tem isso aqui. Então, isso aqui é, no fim, a probabilidade, vamos dizer, isso aqui é o chute que você tem com quem está no anel no começo. Mas foi sorteado lá, você não sabe, mas tem esse chute. Dado esse chute, o chute para depois que passou o anel, tá? Com o primeiro é esse, com o segundo é esse. Se você olhar bem para isso, você vai ter isso aqui. Se você multiplicar essa matriz por esse vetor, você vai ter aqui as probabilidades de depois que passou o anel está com cada um dos caras. Bom, a questão é que agora, então, se o seu chute inicial é esse, o seu chute depois da primeira rodada é esse. O chute, se agora jogar de novo, como é o cara que ficou com o anel que vai passar em seguida, você multiplica de novo por essa matriz. E assim você vai multiplicando. A questão é, será que dá para adivinhar a longo prazo qual é a distribuição de probabilidades? Depois que jogou um número grande, onde grande aí é um conceito vago de vezes, qual seria o seu chute para essa distribuição de probabilidades? Primeiro, conhecendo isso. Bom, conhecendo isso, você vai iterando isso e vai vendo se tem algum limite. Segundo, sem conhecer isso, será que dá para chutar alguma coisa? Eu vou tentar argumentar que dá para ter um bom chute dessa distribuição de probabilidades a longo prazo sem conhecer a situação inicial. Eu imagino assim que os caras são viciados e desde a primeira aula eles estão lá jogando sem parar, passando o anel, nem dormem, né, e tal. Aí chega no final do período, o professor diz, olha lá na lista, pô, tem uns caras que não aparecem, aí ele sai, estão lá os caras passando o anel. Aí ele diz, pô, vocês estão passando o anel desde o começo do período? Qual é? Tem essa matriz aqui? Me diz qual é essa matriz. Aí ele olha para a matriz e tal, faz umas contas e diz, eu acho que a distribuição de probabilidade é essa. Dependendo da situação, vamos dizer, se tiver uma probabilidade que salta aos olhos, ele vai lá e diz, o anel está com você. E aposta naquilo com boa chance. Pode errar, claro, porque é uma probabilidade. Né? Vou tentar explicar por que eu acho que isso é possível. Vamos reduzir, para poder fazer um desenho, vamos reduzir o número de participantes da brincadeira a 3. Porque com 3, a gente pode pensar assim, né? P1, P2, P3, e pensar o seguinte, ó, que P1 mais P2 mais P3 é igual a 1. Significa que esse vetor aqui está no plano perpendicular ao vetor 1, 1,
e que corresponde ao produto escalar da 1. Tem 3 pontos nesse plano que são simples, né? Esse aqui, o 0, 0, 1. Esse aqui, que é o 1, 0, 0. E esse aqui, que é o 0, 1, 0. Como as probabilidades são positivas, a gente está na interseção desse plano com o octante das coordenadas positivas. Isso é um triângulo equilátero, bonitinho, né? E aí a gente está multiplicando, né? Aqui você tem P11, P21, P31, P12, P22, P32, P13, P23, P33. Observa o seguinte. Isso aqui é a probabilidade do primeiro passar para ficar com o anel, dele passar para o segundo, dele passar para o terceiro. Bom, não tem outra possibilidade, não pode jogar fora o anel. Então, a soma desses 3 aqui tem que ser 1. Então, aqui, soma 1, soma 1, soma 1. Quando eu faço P11, P21, P31, P12, P22, P32, P13, P23, P33 e multiplico, vamos dizer assim, por x1, x2, x3, isso aqui vai me dar x1 vezes P11, P21, P31, mais x2, P12, P22, P32, mais x3, P13, P23, P33. Observa que se esse cara tem soma 1 e os caras são positivos, esse também, esses caras também estão nesse triângulo. E observa que as arestas aqui correspondem a uma das coordenadas 0. Como esses caras, na minha hipótese, não têm nenhuma coordenada 0, significa que, vamos chamar esse cara aqui de Q1, Q2, Q3. Né? Esse primeiro vetor aqui é um ponto aqui dentro. Legal? Porque a soma das coordenadas desse camarada é 1. Então ele está sobre esse plano. As coordenadas são positivas, ele está no primeiro octante. Além disso, ele não tem nenhuma coordenada nula, então ele não pode estar em nenhum dos 3 planos aqui. Então tem que estar aqui para dentro. Quer dizer, o Q1 está aqui, o Q2 está por aqui, assim, sei lá. Vamos botar o Q3 aqui, o Q2 aqui, de repente, não sei. E observa que se x1, x2, x3 são como P1, P2, P3, que tem soma 1 e são positivos, isso aqui é uma combinação convexa desses caras, é uma média desses caras. Então vai ser um cara que vai estar nesse triângulo. Então, olha só, o meu vetor P, antes de começar a brincadeira, eu só sabia que ele estava nesse triângulo maior. Depois da primeira rodada, ele tem que estar nesse triângulo que diminuiu. Se a gente... Isso aqui é multiplicação por uma matriz, tem cara de transformação linear, tem cara daquela história de que... de área vamos dizer, a relação entre a área da imagem e a área original ser uma constante, que era determinante no caso do plano. Se for igual, significa que essa área encolheu, da próxima vez vai encolher, da próxima vez vai encolher, vai encolher, vai encolher, no limite vai para 0. Observa também que o meu conjunto inicial era um triângulo, era um convexo. Não é, vamos dizer, tem contas a fazer aqui, mas
é razoável imaginar o seguinte, que a cada iteração eu posso garantir que eu tenho sempre um convexo. Então eu tenho um convexo que está encolhendo. Se ele encolhe no limite para um convexo de área zero. Bom, o que pode ser um convexo de área zero no plano? Pode ser um ponto, pode ser um segmento também. Então esse é o único detalhe ainda aqui. Mas é razoável, né, a gente pensar o seguinte, que se encolher para um segmento, esse segmento não pode encolher. Tem que ser um segmento que fique parado quando eu multiplico por essa matriz. E a cara aqui é que nenhum segmento vai ficar parado, né? Porque, vamos dizer, se dois pontos ficarem parados, a ideia aqui é que a multiplicação por uma matriz deve levar uma reta numa reta. Então, se dois pontos ficarem parados, todos os pontos da reta ficariam parados. Como, vamos dizer, com certeza, se pegar uma reta qualquer aqui, tem pontos que encolhem, o segmento deve ter que encolher também. Então, é razoável, né, eu achar que, se eu checar esse argumento geométrico aqui, eu poderia garantir que, com as hipóteses que eu fiz, esse triângulo vai encolhendo, 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 e no limite ele é um ponto. Isso significa que, independente de qual seja a distribuição de probabilidades inicial, né, mesmo que eu tenha certeza de que o anel começa com esse cara, no final vai vir para perto desse. Mesmo que eu tenha certeza que começa com esse, vai vir. Ou, mesmo que eu não tenha certeza nenhuma, esse negócio vai convergir para um certo ponto. Bom, então temos aqui dois desafios bons. Primeiro é provar isso, provar os detalhes dessas afirmações. O segundo é pensar no seguinte, bom, eu fiz um desenho para o caso de 3 jogadores, mas e se forem N? Então o desafio é construir uma base teórica em que os argumentos sejam, vamos dizer, sejam geométricos, mas a tradução algébrica deles não dependa do número 3. Quer dizer, se eu conseguir construir a minha explicação, vamos dizer, supondo que esteja certo, eu acho que minha argumentação parece razoável. Então, se eu conseguir construir uma demonstração disso, em que todos os argumentos eu baseio nessas ideias geométricas que eu tenho, mas na hora de escrever, né, escrever lá com os números, o fato de eu posso escrever em vez de 3, onde tem 3 eu posso botar N, eu posso estar construindo uma demonstração para o caso geral. Então isso é um pouco por isso que eu estou falando que o nosso curso trabalha com o espaço e outros espaços. Porque quer dizer, nós vamos estar fazendo geometria espacial, mas também chamando a atenção para situações em que nós estaríamos em Rn e os argumentos geométricos podem servir, por analogia, para situações que não são de geometria espacial. Então, esses são nossos exemplos. Então, assim, em vez de resolver, botei esse problema na lista para vocês.